Oi, Gilberto, meu amigo, como vai? Ai, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo em paz. Que Vamos bom. aguardar. Entrou a minha netinha aí, a primeira pessoa que entrou. Eu já vi um Oi, vô! Isso é para quem pode. Que bom, que bom. Que Vamos aguardar, maravilha. vamos dar um tempinho para as 8 horas a gente iniciar. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É muito Imagina. prazer. Você é um grande amigo. Eu agradeço. A recíproca é verdadeira. Eu sei disso, eu sei disso. Precisamos passar logo essa quarentena para poder tomar uma boa cerveja, né, meu amigo? É isso aí, é isso A aí. gente não devia dizer isso, ó, né? Mas É. faz parte do jogo. Aí entrou mais um amigo nosso aqui, o Geison, um Seja advogado do bem-vindo, que bom. né? A Maria Júlia, o Daniel. Então, nós temos aí uns minutinhos aí. Enquanto isso, o pessoal está Chegando. chegando, né? Mudou o tempo, não? Esfriou muito, que loucura. Nossa, é Você vê que de verdade. ontem para hoje Mudou despencou. bastante, né? Isso é perigoso para pegar gripe, né? Se for só gripe atualmente, acho que nós estamos no lucro, viu? É verdade, é verdade. Não podemos correr risco de passar de uma gripinha, como disseram, né? É verdade, é verdade. Nós estamos aguardando mais uns minutinhos para mais um minutinho aqui ou dois, né? Para a gente iniciar. Que ótimo. A hora que você quiser, você manda, chefe. Que bom que os seus amigos estão entrando, Gilberto, porque os Estou meus até agora entrando. Tem bastante gente pouquíssimos entrando. apareceram. Que bom. Eita, vamos ao início. Então, primeiramente eu quero apresentar uma pessoa muito especial, o professor Dr. Fernando Jablonka. Ele é especialista em análises clínicas pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, é mestre em medicina celular e molecular pela Faculdade de Medicina do ABC e é professor do curso de pós-graduação em análises clínicas, também na Faculdade de Medicina do ABC. O Fernando vai fazer uma pequena, falar um pouquinho dele inicialmente, e vai bater um papo com a gente, falando do coronavírus, em especial dando um destaque para os exames de laboratório que hoje em dia as pessoas estão querendo fazer, e ele vai, então, como professor da Faculdade de Medicina do ABC, ele vai poder nos esclarecer as dúvidas. Havendo pergunta, vocês podem estar escrevendo. Se as perguntas todas não forem possíveis serem respondidas aqui nesse momento, ele fica à disposição, e eu também, para qualquer coisa a gente está respondendo. Aquela que não tiver, eu vou tentar anotar aqui para responder. E as que forem possíveis, ele na hora, se houver tempo, ele vai respondendo.
Fernando, agradeço muito a sua presença e contamos aí com os seus conhecimentos para nos orientar, tá? Tá com a palavra. Gilberto, meu amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É uma honra e um prazer poder estar aqui para poder conversar com você e com os nossos amigos. E realmente eu gostaria que isso fosse uma conversa, mas nada mais do que isso, a respeito de um assunto que hoje nos preocupa a todos, que é o coronavírus. O Gilberto já fez a apresentação formal. Como todo amigo querido, ele exagera, não é tudo isso, mas eu vou procurar dar o meu melhor e conversar de uma maneira o mais leiga possível para que todo mundo possa aproveitar essa conversa. Quando a gente fala hoje de coronavírus, que está na moda, a gente precisa entender que essa é uma doença extremamente grave. E não é uma gripinha, como alguns disseram no passado. É um vírus novo que a gente está conhecendo basicamente desde dezembro do ano passado, que chegou no Brasil por volta do início de março, oficialmente, ao contrário das outras infecções virais, de uma forma invertida. Ela começou como uma doença de gente rica. Ela veio importada junto com voos internacionais. Normalmente, quando a gente pensa em doenças infecciosas, a gente pensa ao contrário. Nós imaginamos que ela começa na periferia das cidades, nas pessoas menos favorecidas, com um saneamento básico pior, e normalmente se imagina que é de lá para cá que vem essa infecção. Nesse caso em particular, do coronavírus, começou ao contrário. E o que preocupa de uma forma muito intensa hoje é que esse raio de ação vem se expandindo de uma forma muito rápida e hoje não é mais uma doença de rico. Hoje ela é uma doença de seres humanos, que não quer saber aonde você mora, qual é a sua cor, qual é o seu status e nem qual é a sua conta bancária. Ela é tão democrática que ela acessa a todos de forma igual. O que a gente precisa entender? Que ela tem algumas manifestações mais graves e menos graves. Ela é sempre uma doença que começa como uma doença respiratória. Essa doença respiratória, porque o vírus tem uma predileção pela região do nariz, especificamente, e pelas mucosas do rosto, por isso é que é tão importante não encostar na boca, no nariz e nos olhos, porque é onde o vírus mais gosta de ficar, faz com que esses pacientes apresentem diversos graus de comprometimento da doença. É sabido hoje que aproximadamente 80% de todos os seres humanos do planeta Terra vão ter Covid-19. Estes 80%, de uma forma geral, se espera que tenham uma forma muito leve da doença, que tende a passar de forma desapercebida, como um mal-estar, uma coceirinha na garganta, um nariz coçando, um sintoma extremamente brando que realmente ninguém vai valorizar muito. Só que este indivíduo está contaminado e ele transmite a doença da mesma forma que aquele outro indivíduo que
que tem a forma mais grave da doença e que precisa estar internado com cuidados de suporte específicos. Suportes esses que vão desde uma internação para cuidados mais de perto, até quadros muito graves que dependem de cuidados de uma unidade de terapia intensiva com o paciente totalmente intubado ou com pressão positiva. Esses sim, pacientes com muita necessidade de atenção e que, se não forem atendidos a tempo e a hora, tem uma enorme chance, infelizmente, de evoluírem mal. O que é evoluir mal? Morrer. Dos 80% dos pacientes que a gente comentou que vão ter a forma leve da doença, o grande problema é simplesmente que eles estão transmitindo para os outros. Nos primeiros dias da infecção do Covid, o que a gente conhecia, e é uma doença nova, nós estamos sendo apresentados ao vírus, e o vírus está sendo apresentado a nós, portanto, tudo é muito novidade. Se estimava que um indivíduo infectado, mesmo que sem sintoma nenhum, pudesse transmitir essa infecção para 6, 8 ou até mesmo 10 pessoas. Os indivíduos infectados, então, conseguem transmitir isso por um número ainda maior de pessoas. E é por isso que a gente ouve falar e precisa se esforçar como um todo para o isolamento social. Nós temos que ter isolamento social hoje, tem que ter quarentena, simplesmente por uma questão matemática. O nível de contaminação das pessoas aumenta numa progressão geométrica. E não existe em nenhum país do mundo infraestrutura hospitalar capaz de absorver aqueles indivíduos que pioraram ou que têm um quadro grave e que precisam de cuidado intensivo. Dessa forma, o que a gente precisa é garantir o achatamento da curva, que é o que está todo mundo comentando. O que é esse bendito achatamento da curva? Vamos imaginar o seguinte: um hospital qualquer está preparado para atender 100 pacientes. Esses 100 pacientes podem ser pacientes com Covid-19, mas também são pacientes que procuram os hospitais pelas mais diversas causas, como, por exemplo, infarto, acidentes, cirurgias de urgência. O número de leitos e de profissionais é finito para poder atender a essa situação. Como se já não bastasse isso tudo, começa a chegar na porta desses hospitais os indivíduos que precisam do atendimento específico para Covid-19. Imagina uma porta pequenininha, uma porta de hospital de 1 metro de altura por 1 metro de largura. Essa é a condição da nossa saúde pública e da nossa saúde privada. Não dá para entrar 100 pessoas de uma vez numa portinha, 1 por 1. Nós temos que fazer com que entre devagarzinho um indivíduo de cada vez, porque senão você não passa pela porta. O achatamento da curva é garantir com que entre de cada vez um único indivíduo para que ele possa ser atendido. E os outros indivíduos que estão doentes e que precisam de atenção? Nós vamos ter que manter eles em casa, porque não tem lugar no hospital, nem lugar físico para ser atendido, nem equipamento para dar suporte e nem profissionais de saúde para isso tudo.
As populações mais suscetíveis ao Covid-19 são os indivíduos da melhor idade, os indivíduos idosos. Por quê? Porque é um processo natural do envelhecimento do nosso corpo com que o nosso metabolismo e a nossa imunidade deixe de ser tão competente. Se ela era uma imunidade nota 10, ela continua boa, mas ela vai ser lá um 7, 7,5. Ela não está tão ágil como ela era no passado. Então eu preciso tentar evitar com que esses indivíduos se contaminem. Da mesma forma, junto com o Covid-19, nós temos um momento agora em que a gente está entrando no inverno, e que hoje particularmente está um dia extremamente frio, em que a gente vai começar a ter doenças que vão ocorrer em paralelo, como por exemplo a gripe comum, a gripe do H1N1. Se eu já tenho um quadro grave que é garantir o atendimento do indivíduo com Covid, imagina se além disso eu vou ter um aumento de demanda pela gripe comum. Então é importante que a gente se vacine para a gripe. Além disso, os indivíduos que apresentam doenças naturais do envelhecimento, como diabetes, obesidade, desnutrição, insuficiência de níveis de vitamina D, por exemplo, tendem a ter um quadro de Covid, uma vez infectados, ainda mais grave e mais complicado do que aqueles indivíduos que não têm essas doenças. Muito bem. Como é que a gente faz, então, para diagnosticar esses indivíduos? Para poder diagnosticar os indivíduos com Covid-19, existem basicamente 3 grandes grupos de exames laboratoriais. Existe o exame chamado de padrão ouro. O que é o exame padrão ouro quando a gente fala de laboratório? O exame padrão ouro é o ideal, teoricamente é o melhor de todos, que é o RT-PCR, a reação em cadeia da polimerase em tempo real. Esse é aquele exame que é feito com um cotonete especial de haste longa, que se coloca na narina direita do indivíduo, lá no fundão, depois na narina esquerda do paciente, lá no fundão, sempre hastes diferentes, e depois uma terceira haste lá no fundo da garganta. Essa secreção que é recolhida das vias aéreas superiores, nariz e boca, basicamente, vão ser analisados por uma técnica molecular, que é o padrão ouro, chamado de RT-PCR. Esse exame é um exame muito, muito, muito sensível. Ele consegue detectar 5 cópias do vírus e, a partir daí, trazer a positividade. Imagina que se a gente foi contaminado por um único vírus, esse vírus está se multiplicando e eu preciso de uma quantidade muito pequenininha, eu preciso de 5 cópias, 5 xerox desse vírus, para que o PCR possa detectar. Ele é o mais sensível de todos. Ele é aquele exame que quando diz positivou, positivou mesmo, não tem dúvida. Negativou significa que naquele momento em particular está negativo. Mas ele é um exame tão sensível que ele só é indicado na primeira semana de infecção, na fase mais aguda da infecção. Quando o corpo ainda não teve condições de reconhecer aquele vírus como um intruso que está lá dentro e criar anticorpos, que são células de defesa do organismo
um exército que está lá à disposição para derrotar esse inimigo. Que inimigo é esse? O Covid-19. O PCR, depois do 5º dia de infecção, ou do 7º dia de infecção, ele perde a característica de identificar com a mesma sensibilidade esses vírus. Isso porque o nosso organismo reconhece o vírus como um intruso agressor, como um exército inimigo, e passa a produzir anticorpos. Que anticorpos são esses? Esses anticorpos são células de defesa do organismo que vão ser detectados por sorologia. Essa sorologia é feita por um exame não mais da secreção do nariz e da boca, mas por um exame de sangue, que pode ser de 2 grandes formas. Pode ser aquele teste que está sendo divulgado agora, que é o teste rápido em farmácia. Como é que ele é feito? É uma picadinha na ponta do dedo, essa gotinha de sangue vai para um cassete plástico que está impregnado de reagentes. O nome já diz, é um teste rápido, de modo que aproximadamente de 15 a 30 minutos depois, eu tenho ou não a presença de 2 imunoglobulinas, da imunoglobulina IgM e da imunoglobulina IgG. A imunoglobulina IgM é aquela que o nosso organismo produz para mostrar que a gente teve contato com a infecção, que teve contato com o vírus, num período de 7 a 10 dias depois do início da infecção. E mais uma semana depois, lá para o 12º, 15º dia, surge uma segunda classe de proteínas de defesa, de imunoglobulina, que é a IgG, que também mostra a presença do contato com o vírus, mas de uma forma mais tardia. Qual é o grande problema desse teste rápido de sorologia? Como ele também é uma grande novidade e ele está sendo usado em grande escala para tentar se fazer uma triagem populacional num país de dimensões continentais como o Brasil, ele não está sendo validado como se valida habitualmente os exames laboratoriais. Ele está chegando dos fabricantes, normalmente da China e da Coreia, e imediatamente posto em uso, sem que exista um controle de qualidade, como normalmente se faria, para validar se o positivo é verdadeiramente positivo e se o negativo é verdadeiramente negativo. O que acaba acontecendo é que esse tipo de exame tem, por uma falha metodológica, infelizmente, um número muito, muito grande de falsos negativos. E é isso que preocupa. Primeiro, esse não é um exame barato. Ele está sendo comercializado nas farmácias, segundo notícias que a gente vê pela mídia, entre 200 e 400 reais. Muito bem. Se você tem um exame rápido de farmácia negativo, ele não te diz absolutamente nada. A única coisa que ele vai te dizer é: neste momento, provavelmente, eu não tenho a infecção pelo Covid. Pode ser que daqui a 14 dias, que é o período de incubação, quando eu repetir este exame, ele possa positivar na IgG, na IgM ou ainda nas 2 imunoglobulinas. O que acontece é que se eu tiver um falso negativo e um sintoma muito leve da doença, eu não vou saber que eu estou com Covid-19 e eu vou ser um grande transmissor de infecção
para todo mundo que eu encontro. Por isso é importante, nesse momento, que a gente use máscara, lave a mão o tempo todo com água e sabão e, eventualmente, se não tiver água e sabão, utilize o álcool gel. E o terceiro grupo de exames sorológicos que a gente tem, que é um pouco mais sensível e um pouco mais específico, que os laboratórios estão habituados a trabalhar, é a dosagem dessa sorologia contra o Covid por uma amostra de sangue retirado da veia. Exatamente como aquela que a gente faz em qualquer exame laboratorial. Estes exames que o laboratório está habituado a fazer, ele é feito em aparelhos específicos, são testes já validados, que possuem normalmente um índice maior de sensibilidade e de especificidade, fazendo com que eles sejam muito mais confiáveis do que o teste rápido. Só para que a gente entenda um pouquinho o que é um teste sensível e o que é um teste específico, que é uma coisa fundamental para quem trabalha na área médica, para quem interpreta exame e para quem é da área laboratorial, vamos definir o seguinte. No mundo ideal, qualquer exame deveria ter 100% de sensibilidade e 100% de especificidade para responder à pergunta que nós queremos conhecer. Então, por exemplo, sorologia para hepatite B ou sorologia para HIV. Só para sair um pouquinho do Covid, porque o raciocínio é o mesmo. Eu gostaria de ter uma sorologia que me dissesse com 100% de certeza: este paciente tem hepatite B, esse paciente tem hepatite C, esse paciente tem HIV ou toxoplasmose. Da mesma forma, será que esse paciente tem Covid? Esse seria o mundo ideal. Mas, na prática do dia a dia, não se consegue um exame com 100% de sensibilidade e com 100% de especificidade. Nós vamos ter que trabalhar com o maior grau possível ou de sensibilidade ou de especificidade de um exame sorológico para que nós possamos responder a uma pergunta específica. Em português claro, o que é sensibilidade? A sensibilidade de um exame sorológico é a quantidade de pacientes verdadeiramente positivos que eu tenho numa população conhecida. Já especificidade é o contrário. É a quantidade de indivíduos verdadeiramente negativos que eu tenho numa população conhecida. Se eu tenho que fazer uma grande campanha, como é no Covid, de procurar na massa da população quem está com Covid positivo, o que é que eu tenho que buscar? Uma maior sensibilidade ou uma maior especificidade? Eu gostaria que esse exame tivesse uma maior sensibilidade. Porque já que eu não consigo ter 100% de sensibilidade e de especificidade nos dois, eu vou buscar um teste laboratorial que me diga que todos aqueles indivíduos que deram positivo são verdadeiramente positivos. Porque assim eu excluo eles e vou tratá-los se for o caso. Existe um parênteses que precisa ser aberto aqui, que além dos indivíduos verdadeiramente positivos, existem aqueles
falso positivos, como existem também os falso negativos. Se eu tenho uma alta sensibilidade, que é o que está nos interessando nesse momento, saber quem tem ou não Covid, não importa para a gente se ele é um Covid verdadeiro ou se ele é um indivíduo que está se portando como se tivesse Covid. Em termos de saúde pública, eu quero que todo mundo que possa ser positivo seja separado num grupo, porque ele vai ser orientado e tratado se for um caso. Ficou claro esse conceito? Ficou assim. Muito claro. É assim que os exames laboratoriais funcionam. Então, nós temos que entender que eles só fazem sentido na população se eles forem triados. E a gente não conhece hoje os graus de sensibilidade e de especificidade dos exames sorológicos utilizados no mundo inteiro com confiança para a sorologia do Covid-19. Esse é um grande entrave que a gente está tendo. Nós temos que, dessa forma, lançar mão das ferramentas que nós temos. E o que a gente pode fazer? Isolamento social. Não tem jeito. Tem que ficar em casa, porque eu tenho que evitar essa contaminação que é numa progressão geométrica, como eu já citei, de 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16 indivíduos. Simplesmente porque não existe hospital, infraestrutura e recursos humanos para tratar todo mundo. Então não adianta também a gente sair numa paranoia de ir para drive-thru ou de ir para a farmácia desesperadamente, querendo fazer o seu exame de Covid todo dia. Porque nós precisamos, no mínimo, de um intervalo de 10 a 14 dias, para que se nós tivermos contato com o vírus, o nosso corpo possa ter condições de produzir as imunoglobulinas específicas, IgG e IgM, ou pelo menos uma delas, para caracterizar a infecção como positiva. Como é que a gente pode se cuidar dessa forma? Lavando a mão. Aí vocês vão me dizer, mas lavar a mão é muito simples. Pois é, mas o vírus também é muito simples. Eu não sei se todos sabem, mas o vírus não é nem uma célula. O vírus é um pedacinho de material genético coberto com uma capa de gordura. De gordura simples. Como é que você remove gordura da louça lá na pia? Com detergente. Água e detergente. Você esfrega a sua louça, mata essa gordura, joga fora essa gordura. No vírus que está em contato com a mão ou com a superfície da gente, o que você tem lá basicamente? Gordura. Lava a mão por 20 a 30 segundos com água e sabão, que a cobertura do envoltório do vírus, que é de gordura, se desfaz. E você não vai transmitir absolutamente mais nada. Então, é por isso que tem que lavar a mão. Tem que usar a máscara, porque o vírus tem predileção por essa região de nariz, boca e olhos. E assim como eu acabei de fazer de propósito para mostrar para vocês, eu fui falar e eu fui apontando. Você imagina quantas vezes por dia cada um de nós não bota a mão na boca, não coça o nariz, não coça a orelha ou não coça os olhos? Qualquer sabão, qualquer detergente serve. Não precisa de nada de especial. A máscara que a gente usa tem um efeito de proteção mecânico. É uma barreira mecânica pura e simples. Não precisa ser nenhuma máscara sofisticada. Não precisa ser uma N95. Não precisa ser uma máscara cirúrgica. Essas máscaras sofisticadas precisam ficar reservadas
para os profissionais de saúde que estão ali no atendimento corpo a corpo com os pacientes, como um equipamento de proteção individual, não do paciente, mas do profissional que não pode se contaminar. Para o resto da população, que não está tendo contato direto, a máscara caseira serve. Pode ser a máscara de algodão, pode ser a máscara de TNT, de tecido não tecido, e pode ser uma máscara caseira. Saiu um artigo recente hoje que deixou todo mundo de queixo caído, de filtro de papel Melita. O filtro de papel Melita do café tem uma porosidade tão baixa que se ela for presa com elásticos e é absolutamente descartável e barata, ela serve muito bem para impedir a contaminação do vírus. Qual que é o problema da gente transmitir o vírus para os outros? É você falar, mesmo que você não enxergue, você está colocando perdigotos no ar. Quando você espirra, o seu espirro está levando gotículas de vírus para todos os outros lugares. Se você usou a máscara, você tem uma barreira mecânica que faz com que pelo menos grande parte desse material fique represado em você e não contamine terceiros. Acho que basicamente é isso o que eu queria comentar com vocês. E agora eu gostaria de ouvir quais são as dúvidas de vocês, ou se é outro caminho que vocês querem que eu fale. Não. Fernando, agradeço muito a explanação. Eu sei que você está acostumado a dar aula para médicos e, naturalmente, até o pedido que eu fiz foi de você procurar falar num linguajar que seja acessível para a gente entender. Juro que eu tentei, Gilberto. Será que eu consegui? Conseguiu. Foi muito claro, achei que você foi muito preciso em toda a sua explicação. E o que a gente está propondo é dar essa pequena explicação e a gente se colocar à disposição, principalmente nesse caso, a sua pessoa, de alguma pergunta, alguma dúvida, está questionando ou está perguntando, né? Eu acho que aqui não ficou nenhuma pendência, você já foi explanando e já foi esclarecendo as dúvidas que estavam acontecendo. Agora, só uma pergunta a mais. Você tem no centro diagnóstico, certo? Certo. E nele você faz esses exames, que seria esse exame aquele mais completo, é isso? Isso, Gilberto. Nós temos um centro diagnóstico, sim, que faz tanto o exame do PCR, que é aquele padrão ouro que nós falamos, que é na secreção do nariz e da boca, para a fase mais aguda, dos primeiros 5 a 7 dias, como a sorologia colhida no sangue e na veia, que vai detectar aquelas proteínas, aqueles anticorpos IgG e IgM. Se alguém tiver interesse e precisar fazer esses exames, nós nos colocamos à disposição. Esses exames podem ser feitos tanto na forma domiciliar, como in company, na empresa das pessoas, com uma logística própria a ser definida, uma vez que nesse momento de pandemia não seria aconselhável que as pessoas viessem se aglomerar no laboratório. Ok. E você fica à disposição para dar maiores informações para aqueles que tiverem interesse ou tiver alguma dúvida que queira sanar. É isso? Sem dúvida nenhuma, com muito prazer. Onde eu puder ser útil, podem contar conosco. Tá bom. Fernando, nós agradecemos muito a sua explanação. Eu acho que você foi bem, assim, claro, e deu para a gente compreender bastante e ter uma noção realmente desse momento muito difícil que nós todos estamos passando. E
e a gente precisa ter um conhecimento para saber o que a gente faz, ou até para aconselhar algum amigo, alguém que esteja precisando, qual seria a melhor maneira de fazer, né? Então foi muito bom, eu agradeço muito, agradeço aqui a presença de todos os que participaram e ficamos às ordens para qualquer dúvida, nos colocamos à disposição, principalmente você. Através do Instagram, o pessoal pode entrar em contato com você e estar conversando naturalmente, né? Por favor, é um enorme prazer. Quem tiver dúvida, não hesite, entre em contato comigo ou com o Gilberto. O Gilberto sabe como me achar também. E estamos aqui para ajudá-los em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de poder conversar com vocês. Ok, eu agradeço. Na próxima quinta-feira nós vamos ter um outro encontro, será uma outra explanação de um outro tema, e que a gente vai, durante a semana, estar explicando qual vai ser o nosso próximo encontro. Nós estamos tendo esses encontros toda quinta-feira, às 20 horas. Tá? Fernando, muito agradecido, contamos aí com a sua gentileza de ter nos ajudado e ter orientado. Um grande abraço, tudo de bom, e agradeço a presença de todos também, e até quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Fiquem com saúde. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.